Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fabiane e hoje no canal Matemática com a Fabi faremos mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao sistema de numeração decimal. Vamos falar um pouquinho como é a organização em classes e ordens, tudo bem? Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos. Bora pro vídeo então. O nosso sistema de numeração, ele é dito decimal porque ele se organiza em 10 algarismos. Falamos sobre isso no vídeo anterior. E aí, se você não assistiu a aula anterior, clica aqui no card, e dá uma olhadinha nessa noção inicial, ok? Partindo do princípio que existem 10 algarismos, 5 deles são pares e os outros 5 são ímpares, podemos organizá-los de maneira em que eles representem infinitas quantidades. Então, sabendo que esses números se organizam, se agrupam de 10 em 10 quantidades, podemos chegar à conclusão que quando eu tenho os 10 dedos das mãos, por exemplo, 10 unidades representa uma dezena. Quando eu acumulo 10 dezenas, isso vai representar uma centena. Quando eu agrupo 10 centenas, representa respectivamente uma milhar. Pegando, por exemplo, o número 8.543.196, sabemos que esse número é lido da frente para trás e se organiza de trás para frente. Quando a gente precisar agrupar, fazer as continhas, de adição, subtração, a gente entende que o último dígito 6 representa a unidade, o 9 dezena, o 1 centena e a cada grupinho de 3 algarismos a gente coloca um pontinho. Algumas literaturas representam com um pontinho para essa subdivisão de classes. Então, quando eu acumulo 1, 2, 3 ordens, eu represento uma classe. Depois eu venho para unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, outra nova classe. Essa é a primeira e essa é a segunda. A terceira classe, nesse caso, só ocupa o valor da unidade de milhão. Então, quando eu trago essa representação numérica do meu exemplo para a tabelinha, eu consigo identificar que a primeira classe simples, ela representa unidade, dezena e centena, onde o algarismo 6 está nas unidades, na primeira ordem, o 9 nas dezenas, segunda ordem, o 1 nas centenas, terceira ordem. Acumulei 3 algarismos para representar a primeira classe, classe simples das unidades. Dando continuidade, o 3 está representando uma unidade, porém da classe da milhar. Seria a segunda classe, observando de trás para frente. Eu tenho o 4 representando a dezena de milhar, é a nossa quinta ordem. O 5, sexta ordem, centena de milhar. E quando eu passo mais para frente, o dígito 8, o algarismo 8, está representando a sétima ordem das unidades do milhão. Entenda que eu posso pegar o mesmo número, cada um desses algarismos, e redistribuir em posições distintas. Então, por exemplo, se o 9 passa para a casa da frente, para a casa da unidade do milhão, esse número novo que eu estou descrevendo como exemplo, ele vai representar uma quantidade maior que a quantidade anterior. 9.165.483 representa uma nova quantidade, também organizada até a sétima ordem, representando
a 7ª ordem unidade de milhão. Então, eu reescrevi um novo número, uma nova quantidade, que também é representada até a 3ª classe. Se eu escrever o ano em que nós estamos, o ano de 2023, ele está representado apenas até a 2ª classe, onde o 2000 é a unidade do milhar, o 0, o 2 e o 3 ocupam a 1ª classe. Aqueles 3 algarismos estão de trás para frente, simbolizando unidade, dezena e centena simples da 1ª classe. Um outro valor qualquer que eu posso representar, ocupando todas as 9 ordens, até lá a 3ª classe, poderia ser 4, 5, 2, 1, 9, 8, 7, 1, 3. Então, descrevendo esse número, lendo de frente para trás, eu tenho 452 milhões, 198 mil, 713 das unidades, respeitando que o 3 ocupa a 1ª ordem, o 1 ocupa a 2ª ordem, o 7 ocupa a 3ª ordem e juntos eles ocupam a 1ª classe simples. O 8, o 9 e o 1 juntos ocupam a classe de milhar, a 2ª classe que é a milhar. O 4, o 5 e o 2, seja o 2 nas unidades de milhão, o 5 na dezena de milhão e o 4 na centena de milhão, vão ocupar a 3ª classe, que é a classe do milhão. Então, esse exemplo é para a gente interpretar e entender que, estruturalmente, ordens e classes se agrupam de trás para frente. A cada 3 algarismos, eu marco uma 1ª classe, e mais 3 algarismos, uma nova classe, e mais 3, os números são infinitos, então eu posso ter infinitas ordens e classes no número, ok? Não menos importante, vale ressaltar o conceito de valor absoluto e relativo do número. Vamos lá, então. Você está gostando do conteúdo? Até aqui, nessa organização de classes e ordens, você sentiu alguma dúvida? Se sim, comenta lá embaixo, deixa lá na descrição dos comentários e aí eu tento gravar um novo vídeo tirando suas dúvidas, ok? Bora lá então, bora aprender. O valor absoluto do número, ele é a quantidade do número por si. Quando eu olho para o número 352, eu sei que ele possui 3 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Eu leio o número como sendo 352, mas quando eu penso no valor absoluto, ele por ele mesmo, de cada um dos algarismos, eu sei que o 3 é 3, eu sei que o 5 é 5 e sei que o 2 é 2. Diferente disso, quando eu quero trabalhar o valor relativo, eu penso, se é relativo, vai depender da posição que o número ocupa. Então, o número 619, ele possui o 6 representando a casa das centenas, logo o 6 é 600. O 1 representando a casa das dezenas, logo o 1 representa uma dezena. E o 9, por sua vez, representa 9 unidades. Sendo assim, concluímos a nossa videoaula. E aí, galerinha, vocês estão gostando do conteúdo? Se vocês estão gostando, não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você recebe os novos conteúdos e um aviso de que estão sendo postados novos vídeos, ok? Compartilha com os colegas, não deixa ninguém de fora.
E vem com a tia Fabi no canal Matemática aprender cada vez mais. Bora aprender!